aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo, mais uma videoaula, mais uma série de conteúdos que eu espero que possa ajudar vocês. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, bastante relevante, que é a Proclamação da República aqui no Brasil, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, assiste o vídeo até o final, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, com seus colegas, com os colegas da outra turma, com os colegas de outra escola, enfim, com os estudantes em geral. Compartilha o vídeo, ajuda, se inscreve no canal, vamos tentar chegar aí a marca de 1000 inscritos, falta um pouquinho, e vamos lá, vamos pro vídeo. Proclamação da República. Bom, quando a gente fala de Proclamação da República, então, a gente precisa começar isso lembrando, obviamente, que o Brasil, antes de ser uma república, era uma monarquia, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa ter bem claro isso, né? A monarquia é um sistema de governo baseado na ideia de um rei, de um monarca, do poder hereditário. A ideia da república é a ideia do governo da coisa pública, tá? Enquanto na monarquia, de uma certa maneira, a nação é uma propriedade do rei, na república não. O governante não é dono, né, da nação, né? Não é dono do país. Ele é alguém que administra aquilo que é público, aquilo que é de todos. É uma forma de ver, de imaginar diferente os regimes. Nesse primeiro momento, nós vamos falar então da Proclamação da República e do primeiro momento mais curtinho aí dessa República, que a gente convencionou chamar República da Espada. Depois, nós iremos falar no próximo vídeo de algo bem importante também, que é como que essa República se desenvolve nos seus primeiros anos, tá? Logo nos 4 primeiros anos após a Proclamação, teremos a República da Espada, já vamos falar disso e tudo mais, mas bem importante também é o período aí dessa República Oligárquica, que vai ser o assunto do próximo vídeo, tá? Do próximo vídeo, continuando essa temática, tá? Porque vai ter um outro vídeo sobre Mesopotâmia ainda daqui uns dias, tá? Mas a gente precisa saber algumas coisas. Durante a monarquia, teve um momento lá que o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, né? E o Império entrou em guerra contra o Paraguai ainda quando o Brasil era Império, lá em 1865, tá? A Guerra do Paraguai vai ser um grande desafio, vai ser o maior conflito armado no qual o Brasil vai participar em ação, tá? Vai ser a maior ação militar do Brasil em toda a sua história. O Brasil participa de conflitos maiores, né, como a Segunda Guerra Mundial, mas a participação efetiva do Brasil é relativamente pequena. Tem lá sua importância, tem lá sua relevância, mas o maior conflito armado que o Brasil participa é a Guerra do Paraguai. Só que durante o Império nós temos uma realidade diferente, né? O exército ele não existe como a gente entende hoje, ele é uma força secundária, né? O cuidado, né? A proteção ela se dava através da Guarda Nacional, que era um instrumento diferente do que é o exército, não era um corpo permanente, né? A Guarda Nacional funcionava dando poder, né? Alguns chefes militares recebiam o título de coronéis da Guarda Nacional, e aí eles eram responsáveis por arregimentar tropas e aplicar a lei, essa coisa toda. Então era muito mais pessoal, né? E o exército formal, ele existia, mas ele era de importância secundária, né? A Marinha brasileira, nesse período, a Marinha Imperial era até mais importante do que o Exército Imperial, tá? Só que na Guerra do Paraguai o exército vai ser muito necessário. Para vocês terem uma ideia, aqui vou fazer um parênteses, porque isso é aquilo que eu estudo, né? Esse professor que vos fala estudou um personagem da Revolução Farroupilha aqui do Rio Grande do Sul, que é o Antônio de Souza Neto. E aí o Antônio de Souza Neto se envolve na Revolução Farroupilha, se envolve na Guerra contra o Uribe Rosas e na Guerra do Paraguai. Para você ter uma ideia, na Guerra contra o Uribe Rosas, que antecede um pouquinho a Guerra do Paraguai, o Neto é responsável por quase metade, né? Em alguns números que aparecem aí, em alguns dos documentos da época, o Neto chega a ser citado, né, como responsável por arregimentar quase metade do exército brasileiro que vai até o Uruguai lutar contra o Uribe. Na Guerra do Paraguai isso não vai acontecer. Os caudilhos regionais aqui do Rio Grande do Sul não vão conseguir fazer isso porque a guerra vai ser muito maior e vai necessitar de muito mais gente. E vai ser uma guerra que vai durar muito tempo. Então será necessário organizar um exército profissional, né, na medida do possível, para que o Brasil pudesse vencer essa guerra contra o Paraguai. Isso vai ficar nas mãos do Duque de Caxias, que, enfim, vai organizar o exército brasileiro de uma maneira mais efetiva como a gente conhece. Não como a gente conhece hoje, mas, enfim, é o início aí do que a gente pode dizer como uma força profissional, militar, tá? Que não vai estar consolidada ainda, enfim, vai precisar se formar ainda, mas é um outro panorama. A gente pode dividir a história do exército brasileiro, talvez, entre antes e depois da Guerra do Paraguai, sem dúvida nenhuma, tá?
Mas por que eu estou falando isso, né? Não era sobre a república que nós estamos falando, o professor está aí há quase 4, 5 minutos falando sobre a monarquia. Porque a Guerra do Paraguai ela é algo bastante importante, porque ela muda, né, o pensamento das nossas elites, das nossas classes médias, vai ter um impacto significativo por conta do exército. Esse exército, né, vai ser composto por classes médias, classes médias não, mas profissionais liberais, porque a classe média, como a gente entende hoje, não existia. A gente chama de classes médias urbanas, né, profissionais liberais. Trabalhadores mais pobres e escravos na época. Os escravos iam para a guerra com a promessa de liberdade, né, de alforria, e uma das funções do exército no Império era caçar escravos que fugiam. Então, após a Guerra do Paraguai, né, isso será um problema, né, na medida em que você vai ter um exército com uma boa quantidade de soldados que são negros libertos, ex-escravos, né, e que uma das funções do exército vai ser caçar escravos que fugiam. Então isso é bastante complexo. Nós também temos, alguns historiadores citam importante, né, a ideia de que ao ir para a Guerra do Paraguai, que o Brasil entra na guerra ao lado de Argentina e Uruguai, né, os nossos soldados entrarão em contato com a ideia do republicanismo de uma maneira um pouco melhor do que era propagandeado até então. E a questão da escravidão também vai ser uma questão que começará a ser questionada dentro do próprio império, tá? Dentro do próprio exército. Tá? Então, após o fim da Guerra do Paraguai, nós vamos ter o surgimento oficial, né? A publicação de um manifesto republicano, que vai ter a influência dessa nova realidade, né? Mas que também será consequência. Né? A Guerra do Paraguai vai ser muito difícil economicamente para o Brasil, vai custar muito caro, e nós teremos uma camada social rica, que ajuda a sustentar o Estado, e que não vai estar muito contente com a maneira como ele é administrado. São os cafeicultores, principalmente do Oeste Paulista, né, que serão responsáveis por expandir a cafeicultura, que era a atividade rentável que dava mais dinheiro ao país, né, através de impostos, etc., através das exportações, e que ao mesmo tempo não tinha um apoio incisivo do Estado. Tá? O Império Brasileiro costumava apoiar as cafeicultores que estavam mais próximos, ali no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Essa galera do Oeste Paulista, ela teve que se fazer por conta própria. E São Paulo começou a se tornar um estado muito rico. Tá? Também vai ter uma ajuda muito grande de capitais ingleses, e em São Paulo a gente vai ter uma tentativa de produção de café diferente, né? Não com uso massivo de mão de obra escrava, mas já várias tentativas de uso, né, de aplicação da mão de obra assalariada. E aí não vai haver um grande empenho do Império em trazer imigrantes, isso vai ter que ser feito através do incentivo da própria província. Então a ideia era, os paulistas pagam impostos para a própria província, tem que ou eles mesmos dão dinheiro para que a província ajude a trazer imigrantes. Depois o Império também vai agir o governo imperial também vai agir nesta função, mas enfim, há muitas reclamações. É a ideia de que os paulistas contribuíam muito com impostos e tinham pouco retorno. Tá? Em 1870 será feito um manifesto republicano, tá? Principalmente escrito aí por essa elite cafeicultora que se sentia excluída do Império, né, da política, das decisões políticas, e alguns profissionais liberais aí que também estavam aí cansados desta política tradicional do Império, que não se viam contemplados pela política tradicional do Império. Tá? Os cafeicultores paulistas sentiam-se desassistidos, enriqueceram sem o apoio estatal, né? E eles também achavam, né, que essa centralização monárquica ela era algo descontextualizado, né, era algo atrasado. Né? Eles criticavam a hereditariedade monárquica, criticavam a centralização e passaram a defender um ideal, que é o ideal do federalismo, né, como forma de governo. O federalismo é uma ideia de você estruturar um governo, né, onde as províncias terão mais preponderância em relação ao poder central. Então o Rio de Janeiro, o Império, se estrutura com a ideia de um poder centralizado forte nas mãos do imperador, e isso inclusive para ajudar a dar unidade ao Brasil, para que o Brasil não se fragmente. E aí nós vamos ter lá, né,
várias revoltas no período principalmente no período aí da regência, né? Durante o Império a gente vai ter várias revoltas regionais que colocarão essa centralização em risco, essa unidade territorial em risco. Rio Grande do Sul tentou se separar, outras regiões também tiveram revoltas provinciais. E aí, gente, uma das ideias é de que para que o país existisse e se mantesse em unidade, como um país só, era necessário um governo central forte, que é o que não acontece na América Espanhola. Quando a América Espanhola, e óbvio que o processo de independência deles é diferente, quando a América Espanhola se torna independente, nós vamos ter a formação de diversos países, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, enfim. Esta fragmentação da colônia espanhola é o que as elites brasileiras não queriam. Não queriam uma fragmentação da antiga colônia portuguesa, e isso permeia o nosso processo de independência e a maneira como o império se estrutura. Só que passados aí toda a experiência monárquica, não havia mais esse medo de ruptura do país, né? Mas as elites locais queriam maior autonomia. É óbvio, né? Alguns historiadores dizem que alguns desses cafeicultores paulistas mais radicais até falavam em proclamar a independência de São Paulo, porque seria um estado autossuficiente, essa coisa toda, mas a maior parte deles acreditava que não, tá? Que o ideal era implementar a república, uma república federalista, onde cada província poderia definir os seus rumos, né, com uma união, aí, um governo central que fosse uma unidade para todas essas províncias. Era um modelo muito similar ao modelo norte-americano, tá? E aqui também, né, a gente está falando aqui já de 1870. Quando o Brasil se torna independente, lá na década de 1820, as repúblicas que estão surgindo, o que a gente tem de exemplo na região, são repúblicas que alguns historiadores chamam de anarquistas, né? Ou as repúblicas caudilhescas, que não são de fato organizações estruturadas, burocráticas, organizadas, são processos de guerra civil, com domínio de líderes militares, né? Não há uma estrutura formal, então a república vai ser rechaçada porque a elite brasileira vai achar que ela é uma bagunça, né? Só que já na década de 1870, com os Estados Unidos da América despontando como um país com relevância, né, perante a América, aí a ideia de república vai mudar. Opa, não, peraí. Essa coisa pode ser até que dá certo. E as nossas elites vão querer imitar. Olha só, né? Nossas elites quase não querem imitar os norte-americanos. Elas vão querer imitar os norte-americanos aí na ideia de uma república progressista, né? Moderna, né? Enfim, tá? Então vai ter esse fator importante aí. Né? Então, inclusive no Manifesto Republicano tem determinado momento lá que eles escrevem algo como, tipo, estamos na América, queremos ser americanos, né? Porque o único país da América que não era uma república era o Brasil. Todos os outros, que eram independentes, eram repúblicas. E aí a gente tem que entender aqui algumas questões. Eu costumo brincar quando eu estou dando aula, né? Eu faço lá um desenhozinho de um banco com 3 pernas e coloco que em cima uma coroa, né? E que cada uma dessas 3 pernas desse banquinho, ela é uma parte da sociedade. No período do Império, eu costumo dividir isso em a questão militar, a questão religiosa e a escravidão, tá? E aí, conforme cada uma dessas perninhas vai ruindo, a sustentação da coroa, a sustentação do império vai chegando ao fim. A questão religiosa é considerada uma questão um pouco menor, né? Ela tem a ver aí com um choque que acontece entre o governo e alguns religiosos, que vai culminar aí com a prisão de 2 bispos, tá? Isso tem a ver com uma determinação do Papa em proibir a maçonaria dentro da igreja. Só que no Império do Brasil, como quem pagava o salário dos padres era o Império, os padres eram funcionários públicos porque a religião católica era oficial do Estado, era a religião oficial do Estado, qualquer ordem do Papa tinha que passar pelo beneplácito do imperador, tá? Tinha que ser aprovada pelo imperador. E o padroado é essa estrutura oficial aí onde os padres são funcionários do Estado. Então o imperador podia nomear os bispos, essa coisa toda, escolher quem ia ser bispo ou não, né? E também podia definir se a ordem do Papa era cumprida aqui ou não. E aí essa ordem de proibir a maçonaria, o imperador disse que não é para cumprir. O imperador era maçom, os políticos todos eram maçons, muitos padres eram maçons, e aí acontece
um problema, né? Esses bispos vão tentar aplicar essa súmula, mesmo essa bula papal, mesmo com a proibição do imperador. O imperador vai mandar prender eles, vai processar eles por não respeitarem a ordem do imperador e vai mandar prendê-los. Vai ter aí uma rixa com Roma, né? Enfim, o Papa vai ameaçar inclusive excomungar o Dom Pedro. Um ano depois de presos, os bispos serão soltos. Enfim, mas vai ser um conflito da igreja com o império, tá? É um problema aí, a religião é um fator importante na vida das pessoas, então isso gera um descontentamento, né? Os republicanos vão aproveitar para atacar o imperador, dizer que ele está se metendo em questões privadas da igreja, que não quer permitir liberdade de culto, enfim. Vai haver aí uma questão que vai dar uma pequena estabilidade política. A gente não acha que isso seja determinante para o fim do império, mas é um fator. A gente tem a questão militar, né? A questão militar tem a ver, né, com o aumento da importância do exército. Depois da Guerra do Paraguai, o exército passará a se enxergar como uma instituição importante na sociedade brasileira, e os militares passarão a querer participar da política. Os oficiais de baixa patente, né, eles eram geralmente pessoas que eram das camadas urbanas, mas que não eram exatamente pessoas ricas. Porque os soldos do exército eram muito baixos, tá? Era uma hierarquia rígida, os soldos eram baixos e dependia de muito estudo para você ser um militar. Você precisava estudar muito para ser um militar. Então as patentes oficiais mais baixas eram aí das camadas livres. O grande oficialato, obviamente, né, era composto pelos filhos das elites. Então os militares passarão a querer melhoria de condição, melhoria de salário, começar a reclamar das condições de trabalho. Vai haver uma intenção de profissionalizar o exército, né? De criar uma burocracia militar permanente, e o império não vai estar necessariamente interessado com isso, até porque manter um exército custa dinheiro, custa caro, tá? Manter as forças armadas custa muito caro. A Guarda Nacional ela não é permanente, né? Você tem um coronel da Guarda Nacional aí, por exemplo, lá o Bento Gonçalves, né? Coronel da Guarda Nacional, que quando necessário arregimentava lá suas tropas para ir para a guerra, tá? E essas tropas eram remuneradas e tal, mas não era um corpo permanente, tá? No Rio Grande do Sul aqui, por ser uma província limítrofe, né? A gente teve muitos conflitos ao longo da nossa história e, portanto, aqui a guerra é um fator presente da sociedade. Inclusive, uma estratégia de participação das camadas populares é a guerra, uma estratégia de participação política. No resto do Brasil, talvez isso tenha uma menor intensidade. E o exército é um corpo permanente, remunerado permanentemente, portanto é diferente, tá? E aí a questão militar diz respeito a conflitos entre o tenente-coronel Sena Madureira e o coronel Cunha Matos com o governo. Eles se posicionam contra o governo, né, denunciam supostos esquemas de corrupção, e se posicionam a favor da abolição entre 1886 e 1887, tá? O Império vai determinar que esses militares sejam punidos, e cabia ao Marechal Deodoro da Fonseca punir esses militares, e ele se recusa a fazer isso. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele era presidente da província do Rio Grande do Sul, nesse período, né, e comandante das armas. E aí ele acaba sendo destituído do presidente da província, né, porque ele não cumpriu a determinação do seu superior hierárquico de punir aqueles militares que estavam criticando o Império. Fosse um período normal, isso seria tratado como uma simples quebra de hierarquia, né? Mas os militares conseguiram transformar isso em algo que chocasse a opinião pública, né? A ideia de que estava sendo atacada na sua honra por defenderem a coisa certa. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Cunha Matos, né? Eles vão ao Rio de Janeiro e são recebidos por parte aí dos oficiais, né, como heróis, com festa, não sei o que, enfim. Então isso tensiona aí as relações entre o exército e o império. No exército a gente vai ter também a presença dos ideais positivistas, tá? Principalmente por conta do Benjamin Constant. Benjamin Constant é o professor, né, da escola militar, que vai ser muito querido, vai ter muito respeito dos seus alunos, que vai ser aí norteado pelas ideias positivistas. E tem um historiador, né, o Celso de Mello, ele fala que nesse período surge pela primeira vez a ideia de uma classe militar, né?
E aí ele vai também apontar que a maior adesão vai ser do que a gente chama dessa mocidade militar, né, que seriam militares mais jovens, né, entre 30 anos, que estavam neste formação, que esse movimento dessa classe militar ela é mais restrita ao exército, a marinha não vai ser muito afetada por isso. A marinha, historicamente, ela é um corpo mais aristocrático, vai estar muito apoiado nas forças do Rio Grande do Sul, onde o Deodoro da Fonseca era o presidente da província. E também não vai haver assim, uma participação muito forte nessa ideia de classe militar aí dos oficiais superiores. Tá? Mas o Benjamin Constant vai ser responsável por convencer o Marechal Deodoro da Fonseca a deixar de perseguir escravos que fugiam. Então, em 1887, o Exército Imperial anunciou que deixaria de perseguir escravos que fugissem, que era até então uma função do Exército. Antes de falar do fim da escravidão, que seria lá a última perninha desse meu banquinho, né, eu quero deixar claro aqui uma divisão que havia no movimento republicano. A gente pode dividir o movimento republicano basicamente em três, digamos assim. Tá? Aqueles influenciados pelo jornalista Quintino Bocaiúva, né, que vai defender a ideia de implementação da república a partir de uma maneira ordeira, organizada, ou podemos dizer assim, através de eleições. O Quintino Bocaiúva acreditava que a gente implementaria a república a partir do momento em que conseguíssemos eleger a maioria dos deputados republicanos no parlamento brasileiro. E é isso. Seria uma transição natural, né, até a república. A gente tem uma posição um pouco diferente do advogado Antônio da Silva Jardim, que defendia que não, que o movimento deveria ser um movimento popular, a população deveria exigir que a república fosse implementada. Esse movimento não era muito lá aceito pelas elites porque ele parecia algo que pudesse trazer a desordem. E por fim a gente pode dizer que tem a ideia aí da ala militar, né, ou dessa mocidade militar, encabeçada pelo Benjamin Constant, influenciados pelo positivismo, né, e que falavam que era necessário implementar uma república forte, um governo forte e republicano. Alguns historiadores chegam a falar que a ideia aqui é uma ideia de uma ditadura republicana, né, reforçando um pouco esta ideia de que ser a favor da república não tem necessariamente nada a ver com o que a gente entende hoje de república e de democracia. A gente está falando em mudança de forma de governo, né? Então, é importante deixar isso claro. Tá? Então, o Benjamin Constant aí com essa ideia da ditadura republicana, né? De um governo forte. E o que foi que culminou, então, né? A gente já tem lá o problema com a questão militar, a questão religiosa, mas o que foi a gota d'água, né? Qual foi o último golpe na monarquia? Sem dúvida nenhuma, o último golpe na monarquia foi o fim da escravidão. O fim da escravidão vai fazer com que o Império perca sua última sustentação econômica de apoio. Que sustentação é essa? É justamente aqueles cafeicultores que utilizavam a mão de obra escrava, que eram os cafeicultores tradicionais, que eram uma elite tradicional, né, de outras províncias, inclusive, que dependiam da escravidão. Em 1888, quando a princesa Isabel assina a abolição da escravidão, ela acaba com a escravidão sem prever nada. Sem uma preocupação com a inclusão social destes agora ex-escravos, né? Ou seja, serão populações que serão marginalizadas por conta disso, né? E principalmente para as elites sem uma indenização. Então, as elites que apoiavam até então o Império e que utilizavam a mão de obra escrava entendiam o escravo como uma propriedade. Então aqui se trata de uma perda financeira para essas elites, tá? E elas então se sentem traídas e deixam de apoiar o Império. Isso é o fator final para o fim da monarquia, tá? Sem o apoio do exército, em conflito até mesmo com a igreja, mas principalmente sem o apoio de um setor econômico forte, né, não há governo que se sustente. O fato é que desde a abolição da escravidão até o 15 de novembro, muitos militares se associaram a civis nesta ideia de ir planejando o fim da monarquia. Tá? Alguns historiadores dizem que Deodoro não queria proclamar a república enquanto Dom Pedro estivesse vivo. Tá? Mas de fato, dia 15 de novembro de 1889,
quando o processo, quando esta marcha com suas tropas inicia até o Ministério da Guerra, é impossível parar o movimento, que acaba se tornando um movimento pelo fim da monarquia. O imperador não resistiu, né? E aqui, um parênteses, né? José Murilo de Carvalho chegou a escrever que o imperador, né, se pudesse ter escolhido, né, teria escolhido ser professor e não imperador, tá? Então, no final da vida, cansado, o imperador não quis resistir, resolveu ir embora. Mais alguns fatores aqui importantes, tá? Parte da elite brasileira não confiava no herdeiro do trono, né? Quem era a herdeira do trono era a princesa Isabel. Ela era considerada carola por parte da elite, né? Extremamente religiosa. E parte da elite achava que ela seria manipulada pelo seu marido, o Conde d'Eu, né? Que era um nobre francês que havia se casado com ela. E aqui é preciso entender que se nós temos uma sociedade patriarcal, machista, paternalista até hoje, né? Imaginem há mais de 100 anos atrás. Foi só mais um fator aí do imaginário das elites, principalmente das elites positivistas, que eram anticlericais, né, para reforçar aí a queda da monarquia, tá? Só que aqui é preciso entender que as elites estavam defendendo os seus interesses, elas queriam poder participar mais da política, definir aí as prioridades do Estado, né? Então a revolta nunca foi como uma forma que estava organizado o Império, né? Talvez essa forma de centralização, mas nunca uma crítica a essa sociedade constituída, tá? Nunca uma crítica relacionada às hierarquias estabelecidas nessa sociedade, tá? Democracia, escravidão não eram pautas recorrentes, tá? A gente vai ter republicanos escravocratas, a gente vai ter republicanos abolicionistas, a gente vai ter monarquistas escravocratas, a gente vai ter monarquistas abolicionistas. Isso não é de X ou Y movimento, tá? Não era essa a pauta deles. A preocupação deles era defender os próprios interesses, era defender o direito de decidir os rumos da política, os rumos da nação, e no caso do exército, a construção de uma burocracia armada que beneficiaria esses militares. Ou seja, eles estavam decidindo aí os seus interesses, né? Estavam lutando aí pelos seus interesses. Não é uma busca por maior apoio, participação coletiva, não é uma busca por um modelo democrático, não é isso que está em jogo, tá? Proclamada a República em 15 de novembro de 89, nós vamos ter aí o que a gente chama, né, o início da República da Espada, tá? Isso recebe esse nome porque os primeiros presidentes serão dois militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. O Marechal Deodoro da Fonseca acaba assumindo o governo com o golpe de 15 de novembro que derruba o imperador, tá? E ele vai convocar uma Assembleia Constituinte e vai passar a governar provisoriamente enquanto a gente não tem uma Constituição, tá? E aqui, dentro da Assembleia Constituinte, a gente já vai ter o primeiro momento de conflito, né? Os cafeicultores paulistas vão querer um modelo parecido com os Estados Unidos, onde vai haver um federalismo e uma autonomia das províncias, enquanto os militares vão ter uma ideia de manter o poder centralizado, só que trocar o imperador por um presidente e, enfim, algumas mudanças básicas aí na estrutura. Falar rapidinho sobre a Constituição. A Constituinte inicia, então, os trabalhos ali em 1890 e vai formar uma Constituição que vai ser baseada pelo ideal do federalismo, vai definir a república e a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, some o poder moderador, né? O poder moderador era específico do imperador, ele deixa de existir e a gente divide a república como a gente tem hoje: judiciário, executivo e legislativo. 3 poderes independentes. Vai também, essa Constituição vai separar definitivamente a Igreja Católica do Estado. Isso é importante, tá? Porque essa separação, né, vai definir que será necessário um registro civil. Até então, durante todo o período, né, do Império, você só existia para os dados oficiais se você tivesse passado pela Igreja Católica. Então, quando você nascia, você tinha que ter uma certidão de batismo, né?
Quando você casava, tem que fazer o casamento, né? Tinha certidão de casamento. O óbito também. Então a gente vai substituir tudo isso por documentos civis. E aí não interessa mais a sua religião. Se você nasce, você não tem que ter uma certidão de batismo. Você pode ter conforme a sua religião. Mas o que define que você é brasileiro, que você existe para o Brasil, é que você tem uma certidão de nascimento civil. E não interessa a sua religião. Tá? Então nós vamos ter aí a formação de uma burocracia para atender isso. Né? Então a separação da igreja e do Estado cria aí a necessidade do registro civil. Tá? Essa Constituição vai estabelecer o voto masculino aos maiores de 21 anos, alfabetizados. Mendigos eram excluídos disso também. E as mulheres também acabavam sendo excluídas do processo de votar. Aqui de novo, né, o interesse não era democratizar o país. Né? A República vem para manter o controle das elites sobre a política de uma maneira mais incisiva. E alguns historiadores chegam a dizer que os novos critérios de votação são ainda mais restritivos do que eram no Império. Então muito pouca gente vai poder votar e muito pouca gente vai poder ser eleito deputado, presidente, senador, governador, né, presidente de província na época, né? Não, governador já. Enfim, muito pouca gente vai poder ser eleita, então nós vamos ter uma diminuição do espaço de participação política com a República, por incrível que pareça, nesse primeiro momento. E uma eleição indireta, tá? Aliás, isso é uma característica bem importante. Muitas vezes, quando a gente tem assembleias constituintes, nós temos que a Assembleia Constituinte acaba elegendo o próximo governante de maneira indireta, tá? É uma particularidade aí que acontece com uma certa frequência. Excepcionalmente, as eleições deveriam ser diretas, mas excepcionalmente, em 1891, uma Assembleia Constituinte elegeu indiretamente, ou seja, só os deputados votaram, os deputados que estavam na Assembleia Constituinte foram os que votaram para presidente e vice, que era uma votação separada. E elegeram o Deodoro da Fonseca, de uma chapa, como presidente, e o vice da outra chapa como vice-presidente, que era o Marechal Floriano Peixoto. Então, embora ambos fossem militares, estava cada um numa chapa. E hoje nós não votamos mais assim, a gente vota numa chapa composta por um presidente e vice, né? Elege um, elege os dois. É um voto só. Isso não foi sempre assim, tá? Em vários momentos da história do Brasil a gente votava para presidente e votava para vice. É o que acontece aqui. O Deodoro da Fonseca vai ser eleito com uma diferença pequena de 36 votos, né? Lembrando, eleição indireta, só os deputados constituintes votaram, então uma diferença aí de 36 votos para o segundo candidato. E o Floriano Peixoto vai ter uma diferença maior, né? Ele vai ganhar 96 votos a mais do que o vice da chapa do Deodoro da Fonseca. Então, parece aí que o Marechal Floriano Peixoto, o vice, era mais bem aceito, né? Mais aceito por mais gente do que o próprio presidente. Mas, enfim, isso é um outro detalhe. E o governo do Deodoro da Fonseca, como que vai ser? Ele inicia em 90 como um governo provisório, daí ele é eleito em 91 e vai ficar pouco tempo no cargo, depois de eleito, tá? Do governo do Deodoro, a gente precisa saber do encilhamento. O encilhamento é um momento, né? O Brasil agora é independente, o Brasil agora é uma república, o Brasil agora tornou-se uma república e é preciso industrializar esse país. Como que se faz isso? Vai caber aí ao ministro da Fazenda, né? O Rui Barbosa, estabelecer como fazer isso. E Rui Barbosa vai permitir que os bancos imprimam dinheiro para emprestar, para que as pessoas montem indústrias, industrializem o país e o país possa se desenvolver. Acontece que o brasileiro é muito criativo. E muitos empréstimos serão feitos, serão criadas empresas fantasmas, e as pessoas vão usar esse dinheiro para consumir, para comprar coisas que queiram e para investir na bolsa. Eles vão pegar essas empresas fantasmas, transformarão em ações na bolsa e vão vender, né? Só que são empresas que não existem, mas no mundo que não tem internet, né, que a informação circula de maneira um pouco limitada, é difícil você saber como uma empresa, se ela é saudável para você estar investindo. Então, é um investimento meio aposta, por isso encilhamento, né? Esse nome tem aí a ver mais ou menos com o momento antes da corrida de cavalo, onde você encilha o cavalo. Então, as pessoas eram como pessoas que estavam aí, né, próximo nesse momento aí no encilhamento para fazer, né, a aposta, né? Ou também é uma menção aí ao fato de
de ser um momento muito difícil, onde vai ser necessário fazer muito, apertar o cinto, né? Então, quando você vai lá botar a sela no cavalo, você aperta lá, né? Para encilhar o cavalo. Enfim. Isso vai levar a uma crise sem precedentes, tá? Que acabará estourando aí de maneira muito efetiva em 1891, quando várias empresas vão quebrar, quando as pessoas se darão conta que investiram dinheiro em empresas fantasmas, e aí vai haver uma grande quebra na bolsa, as pessoas passam a pegar o dinheiro emprestado, comprar coisas, vai ter mais dinheiro circulando, só que aquela pessoa que disse que ia pegar o dinheiro, montar uma indústria de sabão, né? Joãozinho lá, vai lá, pega dinheiro do banco, vamos montar uma indústria de sabonete. Mas ele não monta a indústria de sabonete, ele usa o dinheiro para comprar coisas para ele. E não é só o Joãozinho que faz isso, é o Joãozinho, o Pedrinho e todo mundo, o Josivaldo, todo mundo. Todo mundo passa a pegar o dinheiro, né? Uma boa parte, não todo mundo, mas uma parte considerável dessas pessoas pega o dinheiro e passa a consumir. Mais pessoas poderão consumir, mas não vai haver indústrias surgindo para produzir mais coisas. É uma lei de mercado, a gente tem mais demanda e a oferta não aumenta, ou seja, quando a demanda, quando tem mais gente querendo comprar, com dinheiro para comprar e pouco produto, a tendência é que esse produto suba de preço, tá? Mesma maneira, ao contrário. É o que ocorre hoje no Brasil, né? Por conta do coronavírus, estamos aqui em final de abril de 2020, muitas empresas estão sem poder trabalhar, uma por conta das medidas de afastamento social, as pessoas estão circulando menos e no mundo inteiro está se consumindo menos combustíveis, menos petróleo, essa coisa toda. Aqui é diferente. A gente tem mais produto disponível no mercado e menos gente querendo comprar. E aí o preço tende a cair, a diminuir. Isso é uma regra básica de mercado, funciona de maneira mais complexa na vida prática, mas essa é uma regra básica do livre mercado, né? Lei de oferta e demanda. Como as pessoas pegavam dinheiro e compravam coisas e não havia indústrias novas surgindo para produzir mais coisas, houve uma inflação muito grande, os preços das coisas começaram a crescer, a subir muito, e quem que mais é prejudicado durante um período de inflação descontrolada são justamente as populações mais pobres, tá? Então vai haver um descontentamento geral, os deputados aprovarão uma lei para limitar os poderes do Deodoro da Fonseca, afinal vão estar considerando o governo dele ruim, e aí o Deodoro da Fonseca vai reagir de maneira autoritária, vai mandar fechar o Congresso. Quando ele mandou fechar o Congresso, houve então aí o rompimento, né, da Marinha, do próprio Exército. O Floriano Peixoto, que já era oposição, seguiu batendo mais ainda nele, né? O Deodoro da Fonseca também tentou censurar os jornais. Então ele toma uma medida autoritária que não vai ser aceita pelas elites, tá? E aí a Marinha vai reagir com o que a gente chama de primeira revolta da Armada. A Marinha ameaça bombardear o Rio de Janeiro e exige que o Deodoro da Fonseca renuncie, tá? E aí ele decreta o fechamento do Congresso em 13 de novembro, e em 23 de novembro de 1891, ou seja, 20 dias depois, ele acaba tendo de renunciar à presidência da República, né? Ele renuncia e o vice, o Floriano Peixoto, assume, tá? Ao assumir, o Floriano Peixoto, então, é o segundo governo do período dessa República da Espada, né? O Floriano Peixoto assume. Ele deveria convocar eleições, segundo a Constituição, mas ele não sai do cargo, ele acaba tendo o apoio dos cafeicultores paulistas e, portanto, se mantém no cargo como uma maneira de estabilizar essa república surginte, tá? Ele reabre o parlamento, ele vai tomar uma série de medidas populares, né? Ele vai congelar o preço de alguns produtos, como carne, né? Produtos básicos terão o preço congelado para evitar que as populações mais pobres sofram mais. E ele vai ter um período aí no governo dele de duas revoltas contra o governo dele, né? Contra o governo que vai estar se formando. Uma delas é a segunda revolta da Armada, né? Que vai surgir, mas principalmente a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul é um assunto que por si só daria uma aula inteira. Mas basicamente a gente fala o seguinte: setores que não tinham possibilidade de participar da política na República e que eram proeminentes na política imperial, né, alguns desses setores vão se revoltar, né, e aqui no Rio Grande do Sul isso vai ficar reforçado pela presença do Gaspar Silveira Martins, que era um político importante, chegou a ser ministro do Dom Pedro e vai organizar aqui um movimento
né, para contestar a maneira como estava se implementando essa república, tá? Principalmente contra um político regional aqui, o Júlio de Castilhos, né, que vai dominar aqui o Estado com mãos de ferro, né, vai se impor aqui no governo do Estado com mãos de ferro, tá? Então eles vão questionar isso, né? O Gaspar Silveira Martins ainda vai defender uma ideia não de presidencialismo, mas de parlamentarismo, né, que é uma forma de governo diferente. Então, o Júlio de Castilhos vai conseguir convencer o Floriano Peixoto de que essa galera que estava brigando com ele eram monarquistas querendo fazer com que a monarquia voltasse, tá? E, na verdade, eles queriam a efetivação do federalismo, né? Uma ideia diferente de federalismo, uma forma de governo que fosse parlamentarista, enfim. Eles tinham outras demandas aí, tá? E, obviamente, também era uma disputa política enraizada na sociedade aqui do Rio Grande do Sul. Então o Floriano Peixoto vai ser responsável por ajudar a reprimir esses movimentos, né? A revolta da Armada ela surge também como um apoio a esse movimento aqui, né? Que vai opor os federalistas, os republicanos, né? Seriam essas as divisões chamadas, né? E o Floriano Peixoto vai apoiar o Júlio de Castilhos e os republicanos. Enfim, eles vão acabar vencendo a guerra. Tá? A guerra efetivamente termina até depois do governo Floriano Peixoto, mas a influência dele, né, e a repressão que ele faz à revolta da Armada são muito importantes, né, para conseguir consolidar aí a República no Brasil. E ele vai entregar, né, vão haver eleições, vai se eleger o Prudente de Moraes e ele vai passar a faixa presidencial para o Prudente de Moraes, vai passar o cargo, né, dando aí essa ideia de uma consolidação da República. Então o Floriano Peixoto ele entra para a história como esse cara que consegue consolidar a República no Brasil a partir das suas ações, né? Mesmo depois de um governo confuso, Deodoro da Fonseca, que colocou em risco, né, esse projeto republicano, o Floriano Peixoto consegue apoio das elites para sustentar esse projeto republicano, consegue aí consolidar a República, tá? E o Prudente de Moraes, né, ele é justamente um cafeicultor da oligarquia paulista que vai assumir o poder e vai dar início à segunda fase dessa república, tá? Que é a República Oligárquica. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo, tá? Para um próximo vídeo, não para esse aqui já tá longo pra caramba. Né? Eu não sei o que eu faço, não sei qual é a mágica, mas eu não consigo fazer vídeos curtos. Eu vou falando, trago outras informações, mas eu espero que todas essas informações que eu trago ajudem vocês a pensar mais objetivamente, a entender um pouco mais as coisas que aconteceram no passado. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí no vídeo que eu te respondo. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar um gostei nesse vídeo, ou dar um não gostei, mas eu espero que você tenha gostado. Compartilha com seus amigos, me ajuda a chegar lá a 1000 inscritos. E desde já muito obrigado por ter vindo, é um prazer revê-los por aqui, é um prazer revê-los com saúde, espero eu, né, nesse momento difícil. E vamos lá, sairemos todos dessa. E nem tá aparecendo no vídeo, botei especialmente essa camisa, né? Especialmente essa camiseta, coloquei, né? Porque em tempos de quarentena eu acho que a gente tem que sempre lembrar, né? Principalmente depois de passar essa quarentena, a gente vai ter que seguir lembrando disso sempre, né? Ame, cuide, preserve. E que a gente possa ter uma sociedade, um mundo melhor logo mais depois do coronavírus. É um prazer revê-los com saúde, obrigado por terem me assistido até aqui. Até o próximo vídeo, sejam todos bem-vindos. Tchau!